Olá! Você que está assistindo a reprise dessa live, é uma live que tenho como entrevistado uma adolescente de 14 anos. Com certeza é uma surpresa, porque geralmente são adultos que vêm para fazer uma live. Mas eu acredito, enquanto mãe, enquanto educadora, que as crianças e principalmente os adolescentes têm muita coisa para nos ensinar. Esse é o caso da adolescente que a gente vai estar por uma hora conversando, que é a Júlia Ronquim. Em breve ela já faz a solicitação e a gente entra aqui. Eu agradeço todos vocês que estão entrando. O meu nome é Maria Belintani e meu objetivo é difundir conhecimento científico e de qualidade. Mas o que uma adolescente que ainda nem terminou o Fundamental 1, indo para o 9º ano, pode nos ensinar? Muita coisa. Especialmente o fato de que adolescentes têm uma energia que nós esquecemos. Tem boas ideias, eles têm criatividade e uma maneira muito diferente da nossa de ver a vida. E a gente tem muito para aprender com eles. Ela acabou de entrar. Vamos lá. E é com essa perspectiva que eu trago a Júlia Ronquim para falar com a gente. Oi, Ju. Oi, Júlia? não tá parecendo o contrário, peraí. Aqui. Oi. Não tô te vendo. Ainda não. Ah, Aí. agora sim. Boa noite, tudo bem com você? Mas tudo sim, e você? Tô com um pouco de voz de gripe, mas tá tudo bem sim. Ah, mas não tá doente, só um pouquinho. Não, só um pouquinho, já tá melhor. Ah, então tá bom. Júlia, fico muito feliz de você estar aqui. Aviso a todas as pessoas que acabaram de entrar que a Júlia é menor de idade e está aqui porque eu pedi solicitação tanto para a família, né? Já faz um bom tempo que eu convidei a Júlia para fazer uma live e em função de algo que aconteceu, né? Ela teve a iniciativa, eu achei a iniciativa dela super interessante, né? Por que eu achei interessante? Ao longo da nossa conversa, vocês vão saber mais a esse respeito. Porque eu achei que com a iniciativa dela, ela ensina os adultos a perseguirem melhor seus sonhos. E é isso que a gente vai falar sobre sonhos e outras coisas que a gente precisa fazer para concretizar. Júlia, então eu queria que você se apresentasse, a Júlia por ela mesma. Tá, então vamos lá. Meu nome é Júlia, todo mundo me conhece na escola por Ronquim. Eu falo isso com grande orgulho, porque Ronquim é o nome, sobrenome dos meus avós maternos. E eu sou uma pessoa bem curiosa e bem falante. Todo mundo que me conhece fala assim, nossa, como a Júlia fala, hein? Como ela fala. Até os professores ficam bravos, porque às vezes eu fico tão empolgada no assunto que eu começo a falar e não paro mais. Então, assim, para quem me conhece já sabe disso, para quem não me conhece, prazer. A Maria me convidou aqui, eu tô me sentindo assim muito lisonjeada, né, por ela me chamar. E para contar um pouco, que uma coisa que para mim não era nada demais e que a Maria chegou para mim e falou assim: "Nossa, que legal essa ideia". E para mim era uma coisa muito natural. Então, Mais ou menos é isso. natural, mas às vezes, sabe o que que é? A gente vive conflitos de gerações, né, Júlia? Por Sim. exemplo, são os pais e os filhos, e a gente precisa, enquanto pai, enquanto professor, principalmente enquanto pais, olhar para os seus filhos e reconhecer o valor que eles têm e as ideias.
por mais estranhas que elas sejam, elas podem ser engraçadas, originais, elas podem apresentar características da personalidade que a gente precisa defender, entender e incentivar a não defender. E eu trouxe mesmo você para ensinar os adultos. Para ensinar os adultos o que é um adolescente, afinal de contas, porque tem gente que se fecha, né? Mas eu acho que você tem condições de estar mostrando toda a vitalidade do adolescente. Mas olha, para todo mundo que está nos ouvindo, é o seguinte: cada adolescente é um adolescente. Sim. Não vai ser nem um pouco legal você chegar para o seu filho e falar assim: olha, eu assisti a Júlia, por que, que você não é como ela? A Júlia é a Júlia. E o seu filho, a sua filha, é completamente diferente. A gente precisa enxergar o que é que eles têm de potencial e tem, pode ter certeza, mas a gente precisa ajudar nesse processo para que eles tenham efetivamente o seu caminho, né? Então, desde o início eu deixei isso claro para a Júlia, que ela tinha muita coisa a nos ensinar. E é com ela que hoje a gente vai aprender bastante. E eu me atrevi, né, Júlia? Num mundo que só circula adultos, eu falei, não, acho que eu vou fazer uma live com adolescente. E tem mais uma que eu estou programando, com mais uma menina para a gente poder conversar e apresentar as qualidades dela, que são diferentes da sua, mas que são qualidades e uma maneira de interpretar o mundo que também é muito legal. Isso é o meu objetivo. Logo, logo a gente vai estar aqui com outra garota super 10. Que Júlia, legal. não é legal? Bom, eu vou falar menos para você poder falar mais, tá, Júlia? Viu, Júlia? E agora? E os seus sonhos? Vamos começar pelos sonhos, porque foi por isso que me chamou a atenção. É, Quais são os seus sonhos? O que que você pretende fazer? Olha, eu sempre gostei muito de viajar, por mais que eu não viaje muito, eu sempre gostei. E pra mim, eu acho que o mais legal de viajar não é só ir no lugar, eu sempre gostei de conhecer culturas diferentes. E eu acho que assim, por mais que as crianças não gostem, eu gostava bastante dos passeios culturais da escola, principalmente aqueles que tinham tribos. Teve um na escola, eu acho que foi até no colégio americano, que a gente foi conhecer como era o café, aí as pessoas que viviam lá. Então eu gosto muito disso. Eu gosto muito da área de comunicação. Por um bom tempo eu achei que eu queria ser jornalista. Eu gosto muito de escrita. Mas eu fui pensando que nessas áreas existem um ramo muito grande, né? Hoje em dia eu penso muito em fazer direito, porque eu acho que o direito é um ramo muito legal para você conseguir defender as pessoas que não conseguem opinar por vários motivos. Eu penso em fazer o direito civil, mas ainda não sei, o constitucional tem um ramo muito grande, e eu também acho super legal relações internacionais. Eu pretendo aprender várias línguas, assim, o básico para mim é 3 línguas, pelo menos, mas o meu sonho é 5. E eu quero Nossa, conhecer novas. Sim, eu quero falar várias línguas. Só que com isso eu vou ter que abrir mão de outras coisas, né? Nessa quarentena eu parei, comecei a ler alguns livros, eu fiz um curso de jornalismo e foi desse curso que eu decidi que eu não quero fazer faculdade de jornalismo. Por mais que eu goste de jornalismo, foi uma coisa assim, fazendo o curso, eu comecei a seguir vários jornalistas, eu entrei em contato no dia do meu aniversário com uma jornalista da Capricho, eu sou muito fã dela e era aniversário dela e meu. E eu mandei um texto, né, falando como eu admirava ela. E ela falou assim, ai, que legal. E ela começou a conversar comigo desde então. E eu vi que realmente eu admiro muito a profissão de jornalismo. Mas é uma profissão que eu não me vejo mais. E se você me perguntasse há um ano atrás, eu ia falar assim, profissão dos meus sonhos. só que agora, Hoje em dia eu penso muito no direito, em relações internacionais. Eu já fiz até aqueles testes vocacionais, mas os meus próprios professores falam que, Júlia, ainda tem muito tempo. E eu acho legal porque eu ainda não sei exatamente o que eu quero. Eu falo hoje em dia, em 2020, que é direito ou relações internacionais, mas eu não sei daqui a alguns anos. Só que eu descobri que a minha área é humanas. Então, assim, por mais que eu seja boa em exatas, eu não gosto de exatas, nem de biológicas.
Então, assim, tudo que envolva contas, ciências, eu já não sou tão fã. Minha área mesmo é história, geografia, português. Todo mundo fica impressionado como eu gosto de português, que nem eu entendo. Mas que bom. O importante, você teve coragem. Então, né, Júlia? Olha só que legal. Você achava que queria jornalismo, se informou a respeito de jornalismo, né? Ou foi uma iniciativa individual, espontânea sua, ou a sua mãe, o seu pai te ajudaram aí. Mas o que é importante é que nesse meio de descoberta, você está conseguindo falar assim, ó, esse eu não quero, né? Sim, Agora, né, é uma opção que era maravilhosa, mas eu não me vejo. E assim, é, se você tem planos para a vida, mas mudar ao longo do tempo, não vai fazer mal nenhum para você, muito pelo contrário, né? Os planos foram feitos para serem mudados e adequados a partir da sua necessidade. É isso mesmo, que sim. legal. Agora, para você. E aquela história de intercâmbio, Júlia? Porque se O você quer intercâmbio. fazer, né, línguas, quer conhecer o mundo, como é que fica o intercâmbio aí na sua vida que você tinha comentado comigo? Olha, hoje em dia eu já pesquisei bastante nessa quarentena, intercâmbio e preços, e a cada dia eu sentia que esse sonho estava mais longe. Mas assim, eu pesquisei várias coisas, até antes eu tinha a imagem muito de intercâmbio, aquele negócio bem em filmes dos Estados Unidos, e eu Aham. comecei a um pouco desmistificar isso. E os Estados Unidos é uma das opções assim mais famosas, mas tem outras opções que seriam incríveis. Por conta que o inglês é a língua mais falada, eu procuro fazer em algum lugar que tenha a língua falada o inglês. Mas tem outros países, e eu comecei a pensar, eu fui em agências, conversei com essas agências falaram com os meus pais, vi preços. E também uma opção que eu acho muito interessante, né, é ficar um mês, né? Um mês você não tem um conhecimento ainda tão grande, mas de alguma coisa. E também tem a possibilidade, que eu não tinha pensado quando eu conversei com você, eu comecei a pesquisar depois, é fazer mestrado fora. Eu penso em fazer mestrado e doutorado. Eu ainda não sei a área, mas com certeza eu quero fazer mestrado e doutorado porque eu gosto de estudar a área que eu gosto. Eu realmente admito. Meus amigos, eles ficam assim, ah, Julia, você gosta de estudar? Como assim? Eu tenho prazer em estudar as áreas que eu gosto. Tem outras coisas que eu não gosto tanto, mas estudo. Então, assim, tem essa possibilidade. E eu acho que durante essa quarentena eu tive uma possibilidade de pesquisar outras coisas que antes na minha rotina não dava. Era escola, balé, daí escola, compromisso, escola, festa, não sei o quê. E era tão corrido que eu não parava para pensar nas coisas. Essa quarentena eu tive um tempo maior para ler. Eu gosto muito de ler. Confesso que eu li a maioria ficção, mas eu li algumas coisas que são extras, diria. Eu li um livro de psicologia, por mais que eu não goste, não queira fazer psicologia, eu acho interessante. Então, assim, foi uma descoberta. E o intercâmbio, eu comecei a também pesquisar. E tem outros tipos de intercâmbio. Tem um intercâmbio que eu tô vendo com um cara que ele, tipo, ele mora fora e todo dia ele vai postando alguns vídeos sobre. Então, assim, você não tá lá, mas é como se você estivesse. E nessa minha trajetória do inglês, eu fiz algumas coisas que eu recomendo muito, que eu não achava que ia mudar, que é mudar as configurações do meu celular para inglês. Isso, assim, é uma coisa que é super simples e eu nunca tinha pensado. As pessoas falavam e eu falava, não. No começo eu fiquei assustada, porque eu não entendia as coisas, né? Eu falava assim, meu Deus. E aos poucos é automático. Então, é uma coisa, assim, bem legal e fácil. Que é como se você estivesse lá. É uma imersão, né, na língua. Sim. É uma imersão na língua. Júlia, assim, você acha que a sua família consegue satisfazer todos os seus sonhos? Ah, não. Eu tenho muitos sonhos, então assim, mas eu acho que qualquer pessoa, adolescente, adulto, não tem como a gente conseguir realizar todos os sonhos. Principalmente porque eu tenho sonhos assim, super simples. Eu tenho um sonho, um exemplo de dançar na chuva. Eu acho super legal isso. Eu e a minha amiga, a gente queria muito, tudo bem que a gente vai pegar um resfriado, provável. Mas é um sonho nosso. E ao mesmo tempo, eu também tenho o sonho de fazer um intercâmbio. Eu tenho o sonho de entrar na faculdade. A minha faculdade preferida é a USP. Mas eu não vou fazer só USP, né? Tava conversando com a minha amiga, que ela é um pouco mais velha, e a gente tava pensando, olha, não dá pra fazer só uma faculdade, se você não passa naquela faculdade, né? Então tem que ter outras possibilidades.
né? Mas é um sonho. Eu também tenho o sonho de andar de avião. Eu nunca andei de avião, por incrível que pareça. Eu tenho o sonho de andar de balão e pular de paraquedas. Então, assim, são sonhos totalmente diferentes. Alguns mais caros, alguns mais baratos. Mas tem sonhos que, tipo, é só você ir na chuva. Então, assim, por mais que eu tenha um resfriado, provavelmente, depois, é um sonho simples, se você for parar pra pensar, mas tão importante quanto o intercâmbio, que é super caro. Então, Ou seja, e você tem os sonhos, tem sim. a noção do que eles são, do que eles custam, e sabe o que vai dar, assim, num primeiro momento, o que é possível e o que não é possível se realizar. E você consegue priorizar dentre todos esses seus sonhos aquilo que você acha mais viável fazer? O que é. Olha, sim, Não, pode. é uma escolha difícil, vou ser sincera, que nessa quarentena eu também tive que já abrir mão de algumas coisas, porque como eu disse, meu sonho é falar muitas línguas. Então, assim, eu não vou aprender a falar muitas línguas da noite pro dia, é um fato. E eu comecei a priorizar nessa quarentena, mesmo sendo uma época difícil, eu comecei a refletir sobre muitas coisas. E por mais, eu amo muito dançar. Só que dançar é um hobby, não é algo que eu quero pro meu futuro. Então eu falava assim, eu passava a semana inteira dançando. Eu falei assim, eu posso economizar esse dinheiro que eu passo na dança, por exemplo, dançar 2 vezes por semana e vai me deixar feliz, e começar a investir numa aula de espanhol. Eu ainda não tô fazendo espanhol, mas eu já voltei a fazer inglês, porque eu tinha parado esse ano porque a minha professora ficou grávida e um monte de coisa. Então, assim, o próprio intercâmbio, eu diria que é uma coisa que eu tô priorizando em segundo plano. Por mais que eu tenha vontade, tem outras coisas que eu diria que são mais importantes no momento. Mas não vou falar que, eu vou deixar o intercâmbio de lado. Não. É uma coisa que eu tô guardando dinheiro, eu tô pesquisando, toda vez eu tô atenta nas agências, eu tenho até as notificações do meu e-mail, só tem coisa de agência, só pra você ter uma noção. Tive que criar outro e-mail pra parar de encher. E ainda é uma preocupação que eu tenho fazer o intercâmbio, ainda é algo que eu quero muito. Mas é algo que, diante de tantas coisas, fica como segundo plano, sabe? Entendi. Júlia, e como é que tá sendo você arrecadar dinheiro, né? Guardar dinheiro? Você falou, nessa quarentena eu repensei em muitas coisas, tô repensando a questão da dança, que eu gosto, mas eu preciso economizar mais. E outras ideias? Você conseguiu ter outras ideias para arrecadar dinheiro e poder fazer a sua poupança para fazer o intercâmbio? Ou seja, o que for que você decidir depois? Sim, eu já fiz algumas coisas, algumas não deram certo. Eu vou dar o exemplo do brechó. Tinha algumas roupas aqui em casa que não serviam. Mas assim, eram roupas que estavam guardadas há 3 meses, há 5 meses, e eu não usava. Eu falava assim, por que eu vou ter ocupar esse espaço no meu guarda-roupa sendo que eu não uso? Daí eu e a minha mãe, a gente foi num brechó local aqui, e assim, a gente levou uma sacola gigante, com roupas assim, que eu usei 2 vezes. Mas a gente arrecadou R$ 60. É assim, um valor muito pouco, que eu não paguei, eu acho que talvez em 2 blusas eu paguei isso. Foi um valor pouco, mas esses R$ 60 já foi alguma coisa, né? E eu e minha mãe, a minha mãe cozinha muito bem. Isso eu não ornei dela, infelizmente, mas ela cozinha muito bem. E a gente teve a ideia de, depois da quarentena, começar a fazer docinho, essas coisas para vender. Porque, como ela é uma boa cozinheira, e eu acho que todo mundo vai amar os docinhos dela, e a gente também já consegue arrecadar um dinheiro legal. O meu pai, ele também é muito bom fazendo lanches, então a gente já pensou nessa ideia. E eu fiz 14 agora em agosto, dia 18. E quando eu fizer 16, eu já quero fazer estágio em algum lugar de advocacia, ver um salário, alguma coisa, mas é mais pela experiência. E também já ajuda um dinheiro, né? Para poder, inclusive, entender um pouco da área, se vale a pena ou não, além do dinheiro que pode É, entrar, né? e Que também legal. acabar. E outra coisa que eu fiz, que o meu aniversário chegou, as minhas avós me deram dinheiro. Daí a minha avó, Júlia, compra isso, Júlia, compra aquilo. Eu falei assim, vó, eu acho legal isso, mas eu não preciso daquilo. Eu já tenho
um tênis, eu já tenho não sei o quê, daí eu guardei esse dinheiro. E ela ficou assim, desesperada. Porque a gente tem essa mania de querer que achar, ah, é aniversário, precisa dar o presente. O dinheiro também é um presente. Daí eu acabei guardando, daí minha avó falou assim, Júlia, eu se fosse no centro, eu já ia comprar um monte de coisinha, não sei o quê. Eu falei assim, ah, eu também gosto de comprar, eu assumo. Quem não gosta? Eu tenho muito gosto de comprar livro, né? Se você me deixar numa livraria, meu Deus, eu surto, eu adoro. Eu queria comprar vários livros, mas eu tenho consciência que dá para ler um livro online. Nessa quarentena eu tô lendo muitos livros online, por mais que dou um pouco à vista, né? Que seja mais cansativo do que ler no físico, eu não tô gastando nada para ler online, né? Então é uma coisa muito interessante. Eu acho que eu li nessa quarentena mais de 20 livros. Nossa, Mais de 20 livros. É, eu li bastante livros nessa quarentena. E eu vi o quanto eu economizei em livros, eu fiquei até surpresa. Por mais que eu goste dos livros presenciais, eu gosto do livro físico, sabe, para guardar na estante, é um dinheiro assim que eu economizei, porque uma saga que eu queria era R$ 200. Eu fiquei assim, eu já li a saga, pra que eu vou ter essa saga, né? Então, essas pequenas coisas já ajudam. E também eu acho que para economizar, eu comecei a gastar menos dinheiro com muitas coisas. Antes eu tinha, um shampoo de não sei o quê, um shampoo de não sei aquilo. E hoje em dia eu compro até um pouco mais caro mas só um. E antes do que eu gastava vários shampoos, vários perfumes, hoje em dia eu tenho um de cada, porque é o que eu preciso. Então foram escolhas, né? e foi difícil você fazer esse tipo de escolha? Porque, olha, Júlia, você está colocando para mim que nessa idade, 14 anos, vamos considerar, né? Meninas gostam de uma série de coisas, gostam de adereços, capa de caderno, X, Y, Sim, é uma bolsinha, é uma revista X, é livro, independente, é uma série de acessórios. É maquiagem, é batom, perfume, como você falou, é um hidratante que um vai tirar como é que chama? A eletricidade do cabelo, o frizz, frizz, né? sim. O outro vai deixar encaracolado. Você conseguiu, digamos assim, se autorregular, porque isso é uma autorregulação, e fazer Sim. escolhas tão pontuais. O que te ajuda a fazer essas escolhas pontuais e ter uma visão do que realmente você precisa? Porque o que eu estou entendendo é que mesmo que você tenha um sonho num segundo plano, né, que é o viajar, fazer esse intercâmbio, ainda assim você está num ritmo e com comportamento que está sendo cada vez mais consciente e restringindo gastos. Literalmente é isso que você está fazendo. O que é que te ajuda a agir dessa maneira? São seus sonhos, efetivamente? A sua família que te orienta? É você que percebeu isso? Eu acho que assim, é muito. Uma coisa que eu recomendo é muito do que você assiste. Eu acho que quando eu comecei a querer economizar o dinheiro, eu deixei de seguir muitas pessoas. Tipo, famosos, principalmente. Daí todo mundo, a minha melhor amiga tava comigo nesse dia. Ela falou assim, Júlia, por que você tá fazendo isso? Porque aqueles famosos, eles ficavam incentivando a comprar certas coisas. Aqueles famosos, eles estavam sendo patrocinados. Mas era sempre aquele negócio, você precisa daquilo. Não, você não precisa. Eu comecei a seguir outras coisas. Eu comecei a seguir algumas coisas mais naturais. Eu não sou vegetariana nem vegana, não pretendo ser vegana, mas eu acho super legal vegetariano e eu comecei a pesquisar fontes assim da natureza. Um exemplo, sabe óleo de coco? Óleo de coco, né? Aham. Famoso. Então, é uma coisa que. Júlia, cortou um pouco. Você tá me ouvindo? Júlia, tava indo tão bem até agora, não é verdade? Oi, Ju. Voltou. Ó, parou no óleo de coco. Você falou assim: você sabe o óleo de coco?
Então, o óleo de coco, eu não sei se isso dá certo pra todo mundo, mas é uma coisa que eu uso. Eu comprei e agora eu uso como demaquilante, como negócio pro cabelo, eu uso pra várias coisas. Então, assim, é uma coisa natural e multifunções, né? Eu comecei a seguir algumas pessoas que eu sumi. Não, a imagem tá atrasada. Ah, tá. Então, mas dá pra escutar? Dá perfeitamente. Tá, então, eu comecei a pensar em outras alternativas. E uma coisa, eu não gosto de usar base. Vamos pôr maquiagem. Eu não uso base, eu não uso pó. Às vezes eu usava nos festivais, mas só, eu não gosto. Realmente não gosto e não uso. O que que eu fiz? Eu coloquei um monte de batom que eu não usava, eu tinha vários batons que eu não usava, dei para algumas amigas, alguns já estavam na validade e não comprei mais. Porque assim, eu tô com esse batom, mas é o único que eu uso. Eu não tinha necessidade de eu ter vários de várias cores, sendo que eu só uso o gloss. Então, assim, foram escolhas. E eu sou muito teimosa e muito determinada. Na qualidade determinada e como defeito teimosa. Quando eu coloco algo na minha cabeça, é muito difícil tirar. Então eu fico assim, ai, eu fui hoje no centro que eu tinha que trocar um negócio. Se eu não trocasse hoje, eu não ia conseguir trocar nunca mais, né? Que tinha validade. E daí eu fui com a máscara, eu acho que não demorou nem meia hora. Quando eu fui lá, tinha um monte de coisa. E minha mãe, ai, Júlia, olha isso, que legal, amor, só isso, que legal. Assim, não, eu tenho esse valor pra trocar, eu não vou colocar mais de R$ 10. Tinha muitas coisas na loja, algumas que eu até gostei, mas eu não tinha necessidade. Daí eu olhei para aquele outro sapato que eu achei legal e falei assim, não, aquele sapato é muito caro. Com esses R$ 50 eu podia estar investindo em outra coisa. Então são escolhas. Eu acho que tem pessoas que preferem guardar esse dinheiro para ir em festas, tem pessoas que preferem para roupa, e eu guardo esse dinheiro não necessariamente para intercâmbio, porque o meu plano é fazer a USP. Só que assim, e se eu não passar? E a São Paulo, por mais que eu queira trabalhar, e eu não é uma coisa assim, não trabalhar não é uma opção, eu tenho que pensar que eu vou ter gastos lá, né? Meus pais não moram em São Paulo. Eu vou ter gastos de qualquer jeito e eu já quero me prevenir. E eu acho assim, super legal que eu acho que isso eu peguei do meu avô. O meu avô, ele construiu uma casa e um terreno e ele falou assim, tá em aluguel já. Esse terreno é pra Júlia. Ele olhou pra minha mãe, é pra faculdade dela. Se um dia ela não precisar, é pra faculdade dela. Então, assim, eu acho que eu peguei muito isso dos meus avós. Eu considero eles super econômicos. Mas, assim, eles são econômicos no sentido, eles guardam dinheiro e nunca usam. Eu já estou um pouco diferente. Eu quero guardar o dinheiro para usar. E eu prefiro guardar esse dinheiro e usar em experiências. Eu estava conversando com a minha professora de português, né? Que eu prefiro guardar esse dinheiro para gastar em experiências, diremos. Um exemplo, pular de paraquedas, eu diria que é uma grande experiência. Viajar, conhecer novas culturas, do que, sei lá, comprar uma roupa de marca. Porque eu acho que isso também vem da minha mãe, muito da minha família. Eu nunca gostei de roupa de marca, porque eu não via sentido em uma roupa que tem um logo da marca, né? Então são escolhas, eu acho que cada um vai fazer uma escolha. Eu tenho uma amiga que ela economizou para comprar o maiô, que ela nada. Então, vai de cada um. Quer dizer, ela deve ter economizado bastante porque o Sim. maiô era muito caro, né? E ela queria tal maiô, mas o que eu queria chamar a atenção, porque a gente tem o direito de querer qualquer coisa, mas a gente tem a obrigação de analisar a condição da família, a nossa, e é aquilo que você falou. Não dá para ter tudo, porque logo no início, eu perguntei para você: olha, a sua família pode Tá te dar tudo? travando. Tá travando? A minha também? A sua família pode te dar tudo? Não, né? Você tem essa consciência. Portanto, agora você também faz escolhas, assim como a sua amiga está fazendo escolha de querer e de guardar dinheiro para algo muito específico. Né? O caminho Sim. é esse mesmo. Júlia, eu acho que você está ensinando muito adulto nesse sentido, né? De fazer escolha, de ó, aqui dá, aqui não dá. É muito Mas eu, legal isso. sim, só que eu aprendi com adultos, né? Eu sou filha única e eu sempre me dei muito bem com adultos. Então, ao meu redor sempre tiveram adultos. Eu brincava com a minha avó. Eu tinha 7 anos, eu brincava com a minha avó de bola. Era, assim, uma das minhas maiores brincadeiras. Não que eu não tinha amigos, mas eu sempre gostei de conversar com adultos. Ih, travou de novo.
Ju? Júlia? Oi, voltou. Acho que voltou. Voltou. Você falou que você Aí. brincava com sua avó e sempre gostou Sim. de ficar com adultos. E, Júlia, quais são os talentos que você tem, que as coisas que você realmente faz muito bem? Olha, eu sou muito comunicativa. Eu considero isso uma das minhas maiores Percebe-se. qualidades. Mas assim, eu gosto muito de dançar. E é uma coisa que ao longo dos anos eu tô aprendendo que não é algo que eu quero como profissão, mas é algo que eu gosto como hobby. E eu realmente acho que dentro das possibilidades eu danço bem. Eu gosto muito de escrever. Eu tenho facilidade na escrita. Eu sou uma pessoa dedicada, eu diria, que quando eu coloco algo na cabeça é muito difícil, meus amigos falam. Eu ousaria até corajosa como uma. Qualidade, um talento. Hum, pifou de novo. Ju, peraí, voltou, deu uma travadinha. Então você falou dos seus amigos, que quando você coloca uma coisa na cabeça, É muito difícil eu tirar. E outra coisa que eu falei, que eu considero uma das minhas maiores qualidades, que eu comecei a achar essa qualidade, eu diria que esse ano, é a coragem. Que antes eu tinha a imagem da coragem como alguém que pula de um penhasco, alguém que faz aquilo. E hoje em dia eu vejo que muitas vezes a coragem é você falar no momento que todo mundo ficaria quieto. E eu vejo isso muito em mim. A minha amiga, ó, vou até mostrar aqui, no meu aniversário ela fez esse potinho aqui que eu fiz pra ela no aniversário dela do ano retrasado. E é um potinho e tem várias cores. A rosa é o que eu amo em você, a laranja é lembranças e a branca é frases. E eu tava olhando aqui antes de começar a live e ela falou assim: ai, Júlia, uma das coisas que eu mais admiro em você é a sua autoconfiança e a sua coragem. E assim, pra mim, eu sempre fui uma pessoa muito insegura, muito insegura. E eu também sempre fui uma pessoa que tinha medo das coisas. E eu comecei a conversar com ela antes da live começar. E eu parei pra pensar que ao mesmo tempo que eu sou muito insegura, eu não transpareço isso. E ao mesmo tempo que eu tenho medo às vezes de fazer as coisas, eu faço do mesmo jeito. Então, eu diria que é uma qualidade, mas do lado dessas qualidades sempre tem aqueles defeitos, né? Eu sou muito crítica, eu diria, no sentido bom e no sentido ruim, né? A minha mãe, ela não é uma pessoa que me cobra, meus pais nunca me cobraram nota, eles sempre me cobraram esforço, mas nunca me cobraram nota. Eu acho que cada aluno, cada pessoa tem um desempenho. E eu sempre me cobrei, eu sempre gostei de tirar nota alta, eu sempre quis. Então, assim, é bom, porque eu sempre tirei nota alta, mas também é ruim, porque tem que ser ao extremo, né? Tudo quando você faz as coisas ao extremo, você passa só a pensar nisso e não dá certo. Então, eu diria entendi. que isso. E você, e os colegas que você tem mais ou menos intimidade, independe disso. O Hum. pessoal, meninos e meninas que têm mais ou menos a mesma idade que você. Eles pensam parecido com você, pensam diferente, ou você é aquela que pensa fora da caixinha? Como que é essa, esse grupo que você frequenta e essas diferenças, possíveis diferenças que possa haver entre vocês? Bem, eu me dou melhor com pessoas mais velhas, né? Então, eu diria que no meu grupo, com as pessoas da minha idade, eu acabo me sobressaindo nesse sentido, porque eu tenho pensamentos um pouco diferentes da minha sala. Não necessariamente pensamentos melhores, tá? Longe disso. Só que eu tenho pensamentos diferentes. Pra minha idade, as pessoas normalmente da minha idade, eu tô generalizando, né? Eles querem coisas diferentes de mim. Eu acho que não tem problema nisso. Eu conversei ontem com uma amiga e ela, ai, Júlia, eu admiro você, que você gosta de estudar, você gosta de ler, você tá pensando na sua carreira, eu gosto só de festa, de não sei o quê. Mas assim, olha, eu não acho que você esteja errada, sinceramente eu não acho, porque eu, Júlia, não gosto de festa, eu realmente não gosto. Eu prefiro quando a minha melhor amiga vem aqui e a gente assiste filme, quando a gente fica conversando. É uma coisa que eu gosto, mas são escolhas, né? E eu sei que muitas pessoas, eu tenho uma amiga bem mais velha que eu, ela falou assim, ai, Julia, você tá perdendo a adolescência. Eu falei assim, não, não tô vendo ela melhor. Então, assim,
pro meu grupo de amigos, eu tenho pensamentos diferentes. Pra mim, a minha melhor amiga é uma exceção. Eu acho que a gente se dá muito bem por causa disso. Mas pro meu grupo de amigos com a minha idade, eles sempre ficam assim, Júlia, não acredito que você falou isso. Mas de onde você tirou aquilo? Por isso que eu tenho muita amizade com pessoas um pouco mais velhas que eu, né? Então, mas isso sempre foi assim, eu não tô falando da adolescência. Pode perguntar pra qualquer um. Quando eu tinha 3 anos, eu não gostava de brincar com areia. Tinha onde eu estudava um negócio cheio de areia azul. Todo mundo tem uma amiga até hoje que ela se jogava nessa areia e brincava. E eu nunca gostei. Eu ficava sentadinha na beirada da areia conversando com a professora, uma criança de 3 anos. E a professora, assim, foi falar pra minha mãe: Regina, a Júlia não quer brincar, quer que eu tirei o sapato dela, não sei o que. Daí a minha mãe falou assim: olha, não insiste, se ela não quer, ela não vai fazer isso. Então eu acho que é de cada um, é da personalidade da pessoa. Isso foi se sobressaindo e ficando cada vez mais forte, essas coisas, as qualidades e defeitos meus ao longo do tempo, mas eram coisas que já eram minha desde muito pequena, né? Então não foi uma surpresa. Entendi, já fazia parte, digamos assim, formando Sim. a sua personalidade nesse sentido. Legal. E o que é que te traz mais medo e apreensão? Peraí, repete que eu acho que travou. O que é que lhe traz mais medo e apreensão? E especialmente, né, nesse período de quarentena. São duas perguntas em uma. Júlia? Júlia? Peraí. Ah, Aí, tá. voltou. O que que eu Você tenho quer que eu mais medo repita nesse. a pergunta? Não, eu escutei, eu acho que é a essência, né? O que eu tenho mais medo e apreensão, e não só na vida, mas como nessa quarentena, eu acho que a minha resposta vai ser a mesma para as duas. Que é não conseguir realizar meus sonhos. Eu diria que é uma coisa que eu vivo falando com a minha mãe. Mãe, mas eu não consegui fazer isso. Mãe, eu não consegui fazer aquilo. Eu sou uma pessoa que me cobro muito, tenho consciência disso. E tanto na vida quanto na pandemia, eu fico assim, nossa, mas e se eu não conseguir fazer isso? E se eu não conseguir fazer aquilo? Eu ainda tenho o benefício, né, de ter uma escola que tá sempre apoiando a gente, de ter as aulas online todos os dias, né? Agora eu tô de férias, mas eu tenho. E eu tenho muita facilidade com as matérias da escola. Eu tenho isso como um benefício, porque eu sei que muitos alunos não estão conseguindo entender o conteúdo, não por conta do professor, por conta que já é difícil o conteúdo, online fica ainda mais difícil. Mas eu diria que assim, eu parei um pouco a dança por um tempo, como eu disse, para dar uma pensada, e eu comecei a fazer yoga no lugar, porque eu precisava fazer uma coisa. E no começo da quarentena eu fiquei sem fazer nada, eu não estava fazendo nada, eu só estava estudando e lendo. Foi quando eu comecei a ler a saga de Harry Potter. Eu acho que eu li em 2 semanas a saga inteira, de tão rápido, porque eu não fazia mais nada. E eu comecei a falar assim, não, tudo bem que eu não tô dançando, mas eu preciso fazer algum esporte físico, né? E eu comecei a fazer yoga, era uma coisa assim, que todo mundo ficou me falando, nossa, Julia, yoga é coisa de velho, não sei o que. Aí eu comecei, hoje eu não fiz, e eu fiquei assim super mal, mas como eu tava meio gripada, eu assim, vou ficar de cama pra conseguir estar bem na live. E é uma coisa que na pandemia eu tô substituindo, sabe? Que às vezes eu fico, hoje eu não consegui fazer o exercício. É uma coisa que eu fico muito frustrada, é uma coisa que me dá muito medo eu chegar com os meus 25 anos e não ter feito algumas coisas. Mas eu tô trabalhando isso e eu diria que, por mais que a pandemia tenha sido difícil, por mais que a pandemia tenha me deixado mais ansiosa, né? Eu também tô conseguindo controlar essas coisas melhores. Porque quando eu não tinha pandemia, eu tinha alguns compromissos fixos, né? E agora, hoje eu não consegui fazer exercício. Tudo bem, amanhã eu faço, sabe? E tá tudo bem ser assim. É uma coisa que eu tô trabalhando e eu diria que melhorou na pandemia, por incrível que pareça. E precisa mesmo, né? É, Porque tem coisa que não vai sair perfeito, vai sair meio assim, e a gente toca a vida. sim. Minha Ou mãe a sua que é mãe melhor fala feito. É, melhor feito do que bem feito. Que o meu lema sempre foi melhor bem feito do que do que feito. fez. É, mas isso é um problema, né? Eu gosto de fazer as coisas, tipo, dar meu máximo em tudo. Dar meu máximo em tudo, né? Eu gosto de dividir minha vida em partes, sabe? Em colunas. E eu queria estar 10 em tudo, mas tem dia que eu vou estar 8 em uma, 6 em outra.
sabe, não tem como controlar isso. Eu diria que é uma coisa que eu tô trabalhando, mas seria meu maior medo de não conseguir ter tudo isso pra baixo, sabe? Entendi. Olha, são grandes ambições, e isso vai ser para a vida inteira, eu sinto te dizer. Você sabe quem é que está aqui te assistindo, nos ouvindo? É o Rodolfo. Rodolfo está Ai, eu aqui. vi o Rodolfo. Eu mandei até um coração pra ele. É, Foi o a única Rodolfo. hora que eu mexi. E a Neuza, eu vi a Neuza. A Neuza eu Minha ainda mãe. não vi. Acho que é. Não, não vi a Neuza, não. Mas olha que legal, seus ex-professores. O Rodolfo é ex-professor, mas a Neuza não, né? A Neuza Ah, ainda eu preciso contar uma coisa. conta. É, o Rodolfo, olha, coisa do Rodolfo. Ele foi minha primeira nota baixa, né? Eu não tirei abaixo da média, mas foi minha primeira nota que eu não gostei. Nunca vou esquecer, foi meu primeiro 7,5. Nunca, graças a Deus, nunca tirei abaixo disso. Mas eu tava acostumada a tirar só 10, né? Só 10, só 10, só 10. E eu amo geografia, isso não é. Todo mundo sabe disso. E eu tirei essa nota. Juro, Maria, parecia que o meu dia ia acabar. Não sei o que aconteceu, que eu fiquei assim super mal. E o Rodolfo era como é ainda, um dos meus professores preferidos. Eu fiquei assim, meu Deus, como eu consegui tirar essa nota numa matéria que eu gosto, com um professor que eu gosto? Eu ficava assim, meu Deus, eu não entendia. Eu fiquei uma semana super mal. E ele me apoiou, falou assim, Júlia, não vai ser seu primeiro. É seu primeiro, mas não vai ser seu último, né? E hoje eu vejo como isso foi importante pra mim, essa nota. Não foi a nota do meu boletim, eu consegui super recuperar e tirar nota alta. Mas foi uma coisa muito importante pra mim, porque foi quando eu descobri que não tem como eu tirar 10 em tudo. E pra mim isso foi muito frustrante no momento. E eu achei engraçado que foi uma das matérias que eu mais gosto, né? A, um exemplo, a só. É uma matéria que eu já tenho mais dificuldade, ciência. Então é uma matéria que eu estudo em dobro. Só pra você ter uma noção. Como eu gosto de tirar nota alta, eu tive que aprender que certas matérias eu não vou conseguir olhar o conteúdo e falar assim, legal, não vou estudar. Não, eu tinha que estudar. Então eu aprendi, eu acho que principalmente no sexto ano, eu diria que o sexto ano foi o ano que eu mais aprendi com esses professores, que, com o Rodolfo, uma hora eu ia ter que tirar uma nota baixa, entendeu? Uma hora eu ia ter que tirar uma nota que eu não gosto, né? E isso pra mim foi muito frustrante. E com a Sol eu aprendi que mesmo, às vezes, eu não gostando de tal conteúdo, eu vou estudar. E eu aprendi que não necessariamente porque eu gosto da matéria, eu vou gostar dela em todo. Eu amo geografia, mas eu não gosto de geografia física, que é a geografia mais próximo de ciências, coisas. Eu gosto de geografia política. Então, eu acho que eu aprendi muitas essas coisas que não é nem preto nem branco, sabe? Às vezes é cinza e tá tudo bem ser cinza. Eu diria que foi uma das coisas que eu aprendi muito no sexto ano, que eu fui aprendendo depois, mas o sexto ano foi um baque, né? Eu acho Eu que com todo acredito. mundo. É, eu acredito. Ó, a Sol também tá aqui, viu? E todos eles Eu te elogiam. também, da Neuza. A Sol, o Rodolfo. Júlia, eu queria voltar no motivo de eu ter feito o convite para você meses atrás da live, Ah, o que caderno. caderno, Cadê? né? Ó, Sua mãe contou para mim a respeito do caderno, né? Que foi um vocês tinham trabalho ido da Neuza também. no trabalho dela também. Olha aí, Neuza. Aí, então me conta direito essa história. Como é que Eu acho você. que como começou, a Hum, primeira vez que eu fiz isso foi no sexto, que antes a gente tinha na escola, né, tem que ser ou azul ou vermelho capa lisa. E eu sempre achei isso muito sem graça. Eu sempre coloquei adesivo, sabe? Eu fui sempre. Nunca gostei desse negócio liso. E eu colocava adesivo, enfeitava, não podia, mas eu colocava. E daí no sexto ano, a gente finalmente podia escolher o caderno, eu fiquei super ansiosa. E a gente foi no centro comprar. E na época tava. As minhas amigas todas compraram capricho. Eu fui ver, R$ 40. Eu fiquei assim, gente, mas é muito caro. E o caderno dura só meio ano, né? Então, assim, não quero esse caderno, não quero esse caderno, não quero esse caderno, muito caro. E a minha mãe falou assim: ai, Júlia, a gente pode fazer alguma coisa, enfeitar, não sei o quê. Daí a gente comprou um caderno que era a metade do preço, eu acho. E a gente imprimiu algumas coisas que eu gostava. Na época, eu não tenho esse caderno aqui porque eu mudei, deve estar em alguma caixa. Esse daqui é o atual, né? Mas na época eu coloquei várias coisas, lembro que eu coloquei bolo,
Não, não coloquei bolo. Coloquei café, coloquei viagem, coloquei várias coisas que até hoje eu gosto, mas tem outras coisas que eu não gosto mais, né? E, e daí todo mundo ficou assim, nossa, Julia, que caderno diferente, que caderno diferente. E eu fiquei, nossa, eu fiz com a minha mãe, a gente imprimiu as fotos, acho que deu R$ 2, colocou papel contact e tava tudo certo. E a Neuza, a gente tinha aula de econômica, eu tenho até hoje, ela falou assim, ai, Júlia, que legal. E daí no sexto ano a gente fez um brechó. E eu falei, ah, vamos, ao invés de só vender as roupas, customizar. O que a gente fez a sala? A gente tipo, tinha uma blusa branca, a gente cortou, colocou as coisas, além de dar um pouco mais de valor pra roupa, foi uma coisa assim, uma experiência super legal. E eu acho que em algum trabalho da Neuza, ela colocou a foto desse meu caderno e foi aí que você conheceu, eu acho. Eu acredito que seja assim. Ai, eu Foram, lembro desse caderno. foram duas coincidências, a Neuza e a sua mãe que comentou. E eu me lembro que o caderno não custou 20 não, acho que custou 15 ou 13 reais. E a sua mãe estava falando a respeito da grande diferença. E pelo Sim, jeito, você traz isso para outras coisas, que é isso você foi falando com muita tranquilidade ao longo da live, né? Essas trocas que você faz, as suas escolhas, desde o creme pro cabelo, da maquiagem, enfim, do seu cotidiano, que é no sentido, não, eu não preciso disso, é uma consciência, né, a respeito sim. tanto do uso do dinheiro, né? E como das coisas que você precisa ou não, necessita ou não. Isso daí é muito legal. Olha, tem a Ana Beatriz que está falando assim: olha, eu lembro desse caderno, foi a Todo customizar, mundo lembra. Eu acho que tem um né? desse Ó, ano, né? Que esse aqui desse ano é um pouco diferente. e Ó, o que esse que ano tem tem algumas legal coisas desse diferentes. ano que você fez e que representa você? Ju, ô dureza, né, gente? Daqui a pouco volta. Pedro, você não fez um caderno customizado? O Pedro Rosolém estava aqui falando: olha, quando eu tiro 7, eu choro de felicidade. Mas o importante é que você tá aí, né, Pedro? É isso que é legal. Eu não esqueço de você, não, viu? Ninguém esquece dele. Eu lembro nas aulas de história, eu e o Pedro, a gente sempre debatia muito, que nós dois temos opiniões muito diferentes, né? Tem falta disso, porque hoje em dia nas aulas de história, só fica eu e o Jaime falando, daí não tem graça. Mas Não, mas enfim. agora vem a coisa: você deixa, dá um tempinho para os outros falarem também, Ah, Júlia? então, as pessoas não querem, daí eu já aproveito a emenda e falo. A gente estava na Revolução Francesa, eu não me aguentei. Eu diria que na independência das 13 colônias eu me aguentei, eu falei pouco. Mas a Revolução Francesa não consegui me segurar, é um dos meus temas preferidos, não deu. Mas agora voltando para o caderno, você perguntou o que tinha. Já faz 3 anos que eu faço esse caderno, cada caderno é diferente do outro. E tem algumas coisas nesse caderno. Ai, travou de novo. Vamos lá. Muita paciência nessa hora, pessoal, que isso acontece. Tá virando, virando. É isso mesmo, Pedro, eu também acho. Você é inesquecível. Vamos lá, Júlia, tem umas coisas nesse caderno. Ó, nós temos 10 minutos e eu Olha tenho aqui, depois uma última pergunta para você. calma aí que travou. Aqui, Isso. tem um livro aqui que é da Cidade das Almas Perdidas, é da Cassandra Clare. É um livro que eu li ano passado e eu amava, amava, amava esse livro. E hoje eu ainda gosto, não vou falar que eu não gosto, mas esse ano eu li muitos livros mesmo. Ano passado, Eu acredito. Ai, Rodolfo, vocês sabem, né? Isso é todos os dias. É um problema ou outro da internet, não tem jeito. então, Maria, daí eu li esse ano 35 livros, se eu não me engano, e ainda a gente nem chegou no final, né? E comparado com os livros que eu li esse ano, esse livro já não é um marco pra mim, principalmente por causa da escrita. Eu gosto da história, mas a escrita já é muito fácil, sabe?
Eu já li outros livros que eu considero que é, por exemplo, Crepúsculo. É um livro que quando eu li, eu adorei. Mas hoje em dia eu leio, e eu começo a ler e eu fico assim, meu Deus, como a escrita é ruim. Eu não gosto mais da escrita. Então, por mais que o enredo seja até ok, eu não gosto da escrita. Mas tem coisas que eu tava falando pros meus pais que sempre vão definir a Júlia. Aqui tem um café. Eu tomo café desde 1 ano e meio. Eu amo café. Meus professores, principalmente os meus professores da primeira aula, eles ficam bravos comigo, que eu tô muito elétrica. Eu acho que é cerca de 3 xícaras por café todo dia. Então é uma coisa que me define. Todo mundo fala, nossa, como a Júlia gosta de café. Aqui tem uma série, que é a N, eu recomendo pra todo mundo. É uma série que marcou muito pra mim, principalmente porque a protagonista, ela tem um jeito muito parecido com o meu. Aqui tem uma janela de um avião, que eu represento as viagens. Aqui tem uma série da Disney e aqui são coisas da Disney, porque a Disney marcou a minha infância. Por mais assim que seja uma coisa besta, a Disney realmente foi muito importante pra mim. E tem outras coisas que sempre vão definir, ó, livros, tem um Fusca amarelo porque eu gosto de coisas antigas. Tem aqui os super-heróis porque eu realmente gosto de super-heróis. Ó, aqui tem os super-heróis. Eu gosto muito, eu acho que isso é uma coisa muito dos meus pais, que ao mesmo tempo que eu gosto de princesas, né? Sempre gostei de assistir princesas. Eu gosto de super-heróis e tá tudo bem com isso. Então, tem algumas coisas que hoje. Ó, aqui tem uma imagem de Crepúsculo, né? Que eu fiz no ano passado. Aham. Por mais que eu goste, não é uma coisa que eu fale assim, importante pra mim neste momento. Mas tem outras coisas nesse caderno que eu não mudaria, porque são coisas que representam muito da minha personalidade. Tem um mapa aqui. E é exatamente o fundo. A Sofia tá assistindo? Olha aqui, não sei se vai dar pra aparecer, mas eu Aham. ganhei de Perfeito. aniversário um mapa. Olha Que só, assim, belo presente. a gente pesquisou, foi por causa da minha professora. Eu vou contar pra vocês. A minha professora Sofia, ela ganhou, ela comprou, né, um mapa, só que dela é diferente. E eu falei assim, ai, Sofia, que legal. E eu fiquei, mãe, nossa, que legal. E eu sempre gostei. Nossa, mãe, que legal, que legal, que legal. E eu, assim, não tava esperando. Eu falei só porque eu achei legal. Daí, eu acho que uma semana depois, eles compraram. Só que eles compraram, acho que um dia antes da Sofia. Da Sofia, vamos lá. Ó o ciúme, hein, Solange? Tô vendo daqui. Ai, ai, ai. Oi. Compraram um dia antes da Sofia o quê? O mapa. Ah, eu também tenho, mas o meu, dá pra ver? Ah, é menor. Sim, É tô menor, vendo. é aquele Mas eu mais queria. tradicional, porque eu também adoro viajar, viu, Júlia? Amo de Ah, paixão. mas o meu sonho, quando eu tiver o meu apartamento, que eu não tenho sonho de ter carro, não tenho sonho de casar, nem nada do tipo, mas eu tenho sonho de ter meu apartamento, de pagar. E quando eu tiver esse meu apartamento, um cômodo eu vou ter, sabe, a parede inteira, o mapa, e vai ter com os países, porque esse aqui é inteiro perto, e não tem o nome dos Aham. países, né? E eu queria com o nome dos países, e eu acho super legal. E sim, Rhodes foi com a influência dos professores de geografia, e Sol, você também foi uma pessoa muito importante para mim. Eu gosto muito das aulas, tá? Não fica com ciúmes, é porque eu sou de humanas. Júlia, nós temos 6 minutos, então eu gostaria de colocar para você a última pergunta. É, o Deixa eu ver que os que você comentários. isso, vai dando uma olhada. O que que você diria para os adultos, para as famílias, para pessoas mais velhas do que você, evidentemente, o que que elas deveriam fazer para se relacionarem melhor com os adolescentes? Ih, travou de novo. Não há de ser nada, não. Oi, você conseguiu ouvir a pergunta? Não, dessa vez O que não. você, o que você poderia dizer para os adultos, para as famílias, para os pais? Como que eles, o que fazer para se relacionar melhor com os adolescentes, para entender melhor esses adolescentes dos dias de hoje? Eu acho que conversar. Agora eu vou dar um exemplo que a Sol vai ficar feliz.
Eu acho que muitas vezes os adolescentes veem nos professores como um amigo ou eles podem contar coisas que para os pais é meio estranho, sabe? E tem um amigo meu que a gente ficou, acho que quase uma aula inteira conversando com a Sol a respeito do problema. E conversando com a Sol a respeito. Deixa eu voltar. Peraí, peraí. A gente ouviu assim. Ai, deu... Nós ficamos uma aula inteira comigo conversando com a Sol a respeito do quê? Uh-uh. Não tá funcionando. Ju, Júlia, eu só tô preocupada com o horário agora. Ai, voltou, Imagina, voltou. voltou, 3 minutos. Tá, então eu acho que a confiança e a conversação, eu vejo pelo menos os meus professores, eu não posso reclamar, meus professores são ótimos. E eu vejo que vários professores, às vezes, principalmente na quarentena, vou dar os exemplos dos que estão aqui. A Sofia várias vezes já fez isso, ela trouxe uma psicóloga em uma aula e assim, foi muito importante, porque por mais que eu tenha um exemplo, eu faço acompanhamento com uma psicóloga, mas tem várias pessoas que não fazem, e ela deu vários recados gerais. A Sol, ela cedeu uma aula e assim, foi muito importante para aquela pessoa, porque ele precisava de ajuda naquele momento, e era uma coisa que ele não ia conversar com os pais, sabe? Então, assim, eu acho que em qualquer relacionamento, eu diria que é confiança. Para mim, quando eu perco a confiança com alguém, tô falando de amigo, em geral, eu já não consigo confiar de novo. Por mais que eu volte, assim, eu acho que todo mundo precisa de uma segunda chance. Confiança, quando você perde, não tem mais como voltar atrás, eu diria. E eu vejo isso na pandemia, que a gente precisa, às vezes, conversar. Não é você não tá perdendo uma aula conversando com o aluno. Você, na verdade, está ganhando uma aula. Porque, às vezes, a gente é mais produtivo quando conversa, esclarece as ideias, do que ficar jogando conteúdo, né? Eu vejo isso principalmente com as minhas amigas que estudam em outras escolas, que é só conteúdo, só conteúdo, só conteúdo. E eu falo assim, vocês estão aprendendo? E eu falo assim, Júlia, sinceramente, não. Então, eu acho que é de cada um. Diria Puxa que esse é o meu vida, maior conselho. que deveria abrir espaço para ouvir e conversar mais com os adolescentes. Sim. Acho que com todo mundo, né? Todo mundo precisa ser ouvido em algum momento. É isso mesmo, Júlia. Todo mundo, olha, sabe as palavras. Todo mundo precisa ser ouvido em algum momento. Júlia, eu só tenho a agradecer a você e a sua família por terem autorizado você estar conversando aqui com. Eu gostei muito da nossa conversa, Foi tá? uma honra. Eu adorei conversar. Eu também. E eu deixo as últimas palavras e a despedida para você fazer para todo mundo. Você escutou o que eu falei? Juju não tá voltando. Acho que vai ficar assim. Ju, deixo Aí para vou... você se despedir. Ai, muito obrigada por todos que assistiram a live. Eu espero que não tenha incomodado nenhum de vocês, né? Eu tô com a voz meio fraca, mas eu espero que não tenha transparecido isso. E foi uma honra. Eu acho que foi uma experiência muito boa para mim. Como eu gosto muito de comunicação e pretendo trabalhar na área, eu aprendi muito fazendo essa live e perdendo um pouco a vergonha. Porque antes de chegar aqui, eu mandei mensagem pra minha melhor amiga. Meu Deus, Isa, eu tô preocupada. E se eu falar algo errado? E se eu for preconceituosa em alguma coisa? Porque às vezes, eu não sei, acaba escapando. E ela falou assim, calma, Julia, vai dar tudo certo. E daí quando eu cheguei, E vai acabar. Ela não vai conseguir retornar. Daqui a pouco começa a contagem regressiva, 20 segundos. E isso é. E aí, Júlia? ai, travou de novo. Voltou. Aí. Deu pra É, escutar quando eu falei? vai,
Deu para escutar quase tudo. Mas 28 segundos restantes, a gente manda um beijão para todo mundo e para você Voltou. Aí. também, Júlia. Isso, tá? Tchau.